abençoe, que nós possamos, aproveitar esse momento, que reservamos, para estar aqui no Templo Cristão Espírita, e podermos observar, assimilar bem a mensagem, que a gente consiga, ter bastante clareza na exposição, o sequenciamento, fazendo a mensagem bem inteligível, fazendo a mensagem bem compreendida. Então a gente traz um abraço lá da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. Eu estou presidente da Aliança, a tendência é que renove por mais um mandato de 3 anos. O Adenauer, que esteve semana passada, é vice-presidente. O Levino é o nosso diretor lá do DDD, do DCSE. Então nós temos trabalhado, esse intercâmbio é importante. É dessa maneira que a gente vai realizando o trabalho de união e, em consequência, o trabalho de unificação. E esse tema, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, já é uma sequência de um tema que nós preparamos dentro do próprio capítulo sub-17, do capítulo 17, porque ele é um capítulo muito amplo e cheio de subtemas, como vocês poderão observar na sequência do slide. Então nós temos, dentro desse capítulo, caracteres da perfeição, o homem de bem, essa página linda, apaixonante, para todos nós, os bons espíritas, que é um outro momento que a gente reserva para uma futura abordagem, parábola do semeador, conhecidíssima parábola de todos nós, o dever, a virtude, onde nós vamos destinar mais a nossa atenção, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então esta é a subdivisão deste capítulo, o capítulo que tem destaque a página O Homem de Bem. É neste capítulo que a gente encontra uma das máximas da doutrina, que coloca, que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pela luta incessante, permanente, para domar as más tendências. Uma das máximas, uma das colocações das que a gente mais observa. Pode seguir, por favor. Kardec, ele se baseou para preparar esse capítulo nessa citação de Jesus que Mateus anotou, está lá em Mateus 5. Observemos a colocação de Jesus e onde Kardec buscou extrair a fundamentação para a preparação desse capítulo. Jesus coloca: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E tem a sequência. Porque se não fizerdes, se não agir desta maneira, vamos colocar assim, não fazem nada mais que muitos outros, porque ele coloca: não fazem assim também os publicanos? Observemos. Por que destaca os publicanos? Quem eram os publicanos? Publicanos, cobradores de impostos. Olha quanto tempo, a cobrança de impostos gera problema. Eu sou microempresário, quando chega o Simples, o GPS e outros impostos mais, o Deus nos acuda, dá vontade de rasgar e jogar fora, mas não tem jeito, tem que pagar. Aliás, é o imposto que move nossas cidades, é o imposto que move o Estado, é o imposto que move o país e o mundo. Nada demais ser, então, um cobrador de impostos. O problema está no caráter, na postura que se adota. Então isso não é de hoje, é de há muito tempo, que o fato de se relacionar, lidar com o dinheiro, gera corrupção, gera problemas diversos. E os publicanos, pessoas de alta casta social, letrados, então, portanto, intelectuais, de boas famílias constituídas, mas eram estes mesmos senhores de casta social elevada
intelectuais, chefes de família com famílias organizadas, que não mediam o menor esforço para tirar do caminho deles aqueles que se posicionassem contra as suas ideias. Por isso que Jesus fez a colocação: não fazem assim também os publicanos? Amam os seus, adoram os seus, as esposas, os filhos, os irmãos, os mais próximos. Para os deles, tudo, para os outros, nada. Me faz lembrar, para ilustrar essa citação, nós vamos contar duas histórias, uma muito negativa, que marcou a humanidade, uma muito positiva. Vamos dar negativa primeiro, para depois a gente fechar com a positiva. A história negativa, ela se dá, talvez, com o maior narcotraficante de todos os tempos da humanidade. Se a gente for falar assim, muitos de vocês já devem estar respondendo: Pablo Escobar, é ele mesmo. Pablo Escobar, quem assistiu, teve a oportunidade de ler algo de Pablo Escobar, ou assistir um documentário, que eu comecei, infelizmente, a assistir um documentário dele, que passava na TV Brasil. Coincidia o momento que eu saía da loja, chegar em casa antes de ir para o centro, comecei a assistir um dia, assisti outro, fui assisti todo o documentário. Pablo Escobar, ele era assim, carinhosíssimo com a esposa, apesar de ter inúmeras relações extraconjugais. Carinhosíssimo, um amante da mãe dele, um homem já lá dos próximos aos 40 anos, mas chegava em casa, deitava no colo da mãe, ia lá visitar a mãe, chorava: ah, mamãe, como os dias foram difíceis, e ficava relatando as dificuldades dele, que ele vivia, para a mãe, chorando: que seria da minha vida sem a senhora, mamãe? E dava presentes, a mãe dava do bom e do melhor para a mãe dele. O filho a mesma coisa, o filho amado: você é o tesouro da minha vida, meu filho. Chorava com o filho, brincava com o filho, aquele homem bruto, aquele homem sanguinolento, nos diversos momentos, que mandava explodir bombas em prédios, não medindo a mínima consequência. Brincava de bicicleta, brincava no rio, brincava de futebol com o filho, chorava de emoção com o filho. O mesmo com a esposa: você é o amor da minha vida, você é o esteio da minha família. E este mesmo homem, amante, emocionado, pai, cheio de carinhos e zelo pela família, cometia atos dos mais atrozes. Eu vou só lembrar um, me perdoem, me permitam, só para a gente ter ideia do que Jesus estava propondo quando deixou essa fala. Uma dessas relações extraconjugais de Pablo Escobar se deu com uma adolescente, uma mocinha de 18 anos de idade. Se apaixonou, né, pelo famosíssimo, apesar de um narcotraficante perigosíssimo, ela se apaixonou. Um belo dia, ela descobriu, observou que estava grávida. Toda contente da vida, foi contar para ele. Quando ela começou a relatar, ele fez aquela cara de raiva, de ódio, nem quis mais conversa com ela. Foi lá no aposento, um dos cofres dele, voltou com um bolão de dinheiro e virou para ela: você aborta essa criança. Ela: que é isso, que absurdo. Você aborta essa criança. E não deixe de fazer isso. Já chamou um dos funcionários dele: leve ela, deixe na cidade, ajude ela a procurar uma clínica. Ela não abortou nada. Passado um período, ela retornou e foi contar para ele, crente que ele ia gostar. Ele vai gostar. Tipo assim, um mês depois, ela foi contar que não tinha feito aborto, nada. E ela fez isso em uma das propriedades que ele tinha, rurais. E lá ele tinha, era uma das propriedades onde ele cuidava dos cavalos, puro sangue, que ele fazia parte lá das suas propriedades. Ela chegou, foi contar para ele, aí a coisa piorou mais ainda. Ele chamou o funcionário novamente, pediu que o funcionário chamasse o veterinário, que estava lá no estábulo cuidando dos cavalos. Quando o veterinário chegou, ele cochichou no ouvido do veterinário:
leva ela lá para um estábulo e aborta a criança no estábulo. O veterinário até estremeceu. Que isso? Você ousa me contrariar? Falou para o veterinário. Sim, senhor. E assim o veterinário fez. Abortou no estábulo aquela criança. Ele pediu, coloca ela no helicóptero, tira essa figura daqui. Pediu que um rapaz acompanhasse, um dos funcionários. Aquele rapaz se apaixonou por ela. Quando ele descobriu que o rapaz estava apaixonado, tipo alguns meses depois, ele chamou o rapaz e falou: que envolvimento é esse que você está tendo com aquela pessoa? Pois eu quero que você faça o seguinte: você vai e assassina ela, mas tem que ser você, tá? Não pode ser ninguém, tem que ser você. Este mesmo homem, porque eu contei a história, que chorava, deitava, aquele homem velho, já de idade, né, da nossa idade assim mais ou menos, deitava no colo da mãe, chorava, abraçava o filho emocionado, e para os outros, nada podia intervir no espaço dele, distante por completo do chamamento de Jesus para amar os vossos inimigos. Jesus ainda colocou na sequência do nosso slide: se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nos atendemos para o chamado. O próprio título da palestra, o impositivo de Jesus para sermos perfeitos. Sede perfeitos. E a difícil missão, entre outros detalhes, de amar os nossos inimigos, os que são contrários a nós, os que são de outra política, os que são de outra casta social, os que são de outro credo religioso. Foi assim que agiu também um dos principais personagens emocionante, arrepiante da história, que é Nelson Mandela. Toda vez que eu cito o nome eu me arrepio ao falar em Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele era um ativista, líder do movimento anti-apartheid. Então ele levantou bandeira contra vidas separadas, porque na África do Sul as vidas eram separadas, brancos para um lado, negros para o outro, ônibus de negro, ônibus de branco, praia para negro, praia para branco. Assim as coisas eram. Ele, aquele homem, um missionário, ele levantou bandeira contra esse regime. Por ser um ativista contra o apartheid, Mandela, em 1964, ele foi preso e passou 30 anos, próximo a 30 anos em reclusão. Mas vocês pensam, nós pensamos que Mandela se revoltou e passou aqueles 30 anos apenas contando carneirinho, vendo os dias passar? Não. Ele já tinha todo um potencial e aproveitou aqueles quase 30 anos para aprofundar o conhecimento. Mandela leu todos os mais importantes livros da história, os melhores best-sellers, biografias maravilhosas, livros de socialismo, de gestão política, de religião. Então ele aproveitou aqueles 30 anos, sede perfeitos, já com todo o potencial, e a relação dele com toda aquela informação maravilhosa fez com que ele se preparasse ainda mais. Quando lá no início dos anos 90, saindo da prisão, logo em seguida foi eleito presidente da África do Sul, o nosso irmão colocou todo o conhecimento, todo o potencial em prática. Nós recordamos de um dos trechos
porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, acredito que alguns tenham assistido o filme que conta a história de Mandela logo após a sua eleição para a presidência. Chama Invictus esse filme. Filme lindo, maravilhoso. Então, logo que ele assume, no primeiro dia de atividade, chegando no Palácio da Presidência, os seguranças negros que acompanhavam Mandela questionaram ele: nós vamos mandar hoje os seguranças anteriores, que eram todos brancos, embora? Aí o Mandela já surpreendeu o chefe da segurança: nada disso, nós vamos manter todos, eles são de grande experiência, de viagens internacionais, dominam outros idiomas, então serão de altíssima importância para todos nós. O chefe da segurança negro já olhou ele meio torto, já contestou aquilo a princípio. E um detalhe: quero que você faça toda a força, se dedique inteiramente para que haja harmonia na relação. Quando ele entrou para assumir a sua posição, ele observou nas salas todas as pessoas com as suas coisas já arrumadas, de malas prontas. Então os funcionários estavam todos de malas prontas. Ele observou, olhando cada pessoa nos diversos ambientes, nas diversas salas, e convocou de pronto uma reunião. E ele fez a colocação: quando eu adentrei, eu percebi que vocês estavam quase todos de malas prontas. Uma daquelas pessoas colocou: é lógico, sabendo que o senhor vai nos mandar embora, pois o regime vai mudar. Ele: nada disso, você está enganada, porque eu conto com a experiência de todos vocês. Eu vim para mudar o estado de coisas, porque se eu agir conforme as coisas se deram até agora, de que valia terá minha luta? De que valia terá toda a dedicação do meu tempo? Então este homem maravilhoso, nós colocamos como exemplo, e principalmente ele chegou a esse estágio porque se preparou para isso. E quando nós lembramos da colocação de Jesus: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, e em muitos dos momentos a gente duvida: será isso possível? Mas é possível. É possível, porque a colocação foi deixada para sermos perfeitos. Mas para chegar a essa colocação, a essa posição, a essa possibilidade, e Mandela é um dos exemplos que nós trazemos, ele teve essa possibilidade porque se preparou, assimilou mensagem, se dedicou a observar as lições mais importantes para subir degraus, para alcançar patamares mais elevados. E nós, prosseguindo em nossa observação, em nossas observações, nós encontramos nesse capítulo esse trecho maravilhoso que nos diz: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que caracterizam um homem de bem. Observemos lá no subtítulo A Virtude, essa colocação: Espiritismo bem compreendido. Porque nós podemos ser letrados em Espiritismo, indicar qualquer questão, falar de capa a capa das obras da base e mais as subsidiárias, falarmos com propriedade sobre cada tema. Significa que temos o Espiritismo bem compreendido, mas Kardec nos convida a irmos adiante, sobretudo bem sentido. Então, quando nós passamos a vivenciar, quando nós passamos a sentir bem toda essa mensagem, conduz-la forçosamente aos resultados que caracterizam um homem de bem. E a virtude, em seu mais alto grau, ela comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Não precisa se preocupar, não, que eu transpiro muito, não. Estou transpirando um pouco hoje. Pode ficar tranquilo. Então, o homem de bem,
O homem de bem, ele tem uma série de virtudes já trabalhadas. Faça, por favor. Como ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Olha o nosso objetivo: sejam perfeitos. Trabalhemos virtudes em nós. Vamos dar espaço para que a virtude se assente em nós e que ela cresça. Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. É um passo adiante. Infelizmente, as qualidades, são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que as desornam e as atenuam. Infelizmente, porque a gente passa a desenvolver algumas qualidades, não é assim? Gradativamente, algumas qualidades vão se apresentando, a gente vai eliminando algumas negatividades, nós vamos fazendo o trabalho de reforma, essas qualidades começam a aparecer, só que elas ainda não estão plenas, e em determinados momentos, situações ocorrem, situações estas, que são identificadas como pequenas enfermidades, que desornam, que desenfeitam, né, tudo aquilo que a gente vinha fazendo. É aquela coisa que é deixada, na hora de tirar um 10, você já ia tirar um 10, estava bom demais, esse mês você estava uma maravilha, não se desequilibrou nem um dia, não foi arrogante, manteve-se bem educado, chegou em casa quietinho, não reclamou que o arroz estava salgado, ou que o macarrão não saiu daquele jeito. Então, isso se dá porque não foi por acaso que nós fizemos a anotação dessa passagem de Jesus que está lá, ó, em Mateus, fez a anotação, está em Mateus 13, 24 a 30, o joio e o trigo. Quando a gente analisa esta passagem do joio e do trigo, o que Jesus orienta nessa passagem? Ele orienta para não se tirar o joio antes do tempo. Ele orienta que tem tempo certo para se tirar o joio. O joio é o que? Aquela erva daninha que cresce junto ao trigo. Eu tinha um senhor que frequentava lá na nossa casa, o senhor Francisco, e ele adorava plantar horta, mas horta grande mesmo, não é hortinha não, horta orgânica maravilhosa. Um belo dia ele começou a preparar uma nova horta no local que eu fazia caminhada, lá onde a PAI hoje é em Paraíba, a gente chama até hoje de Coprina. Mas nos primeiros dias de trabalho do seu Francisco, aquilo estava mato puro. Ele já com certa idade, ele trabalhou, tem uns 90 anos, pouca coisa assim, ele ainda ia lá na horta. Falei, seu Francisco, o que o senhor está arrumando? Eu vou preparar uma horta aqui. Eu falei, não é possível. Na semana seguinte, né, porque eu não caminhei todos os dias, eu passei lá, já não tinha mais mato. Ele arrumou um ajudante, mas aquilo tipo assim, um meio campo de futebol, tudo já capinado. Aí eu passei, ele falou, não falei que as coisas iam melhorar. Passado mais um período, ele começou a preparar os canteiros. Foi separando diversos canteiros. Aí ele me falou um dia no centro, quando eu começar mais adiante a plantar os diversos canteiros, você vai lá mais próximo olhar. Gente, passado os 2 meses, aquilo já estava germinando, alface, couve-flor, mais à frente couve. Eu fui lá olhar de perto. Aí falei para ele assim, seu Francisco, agora o senhor vai descansar, né? Não precisa fazer mais nada. A horta já está começando a germinar, vai ser uma maravilha. Ele, nada, é agora que eu vou ter mais trabalho. Porque se eu não olhar todos os dias, cresce a erva daninha junto, né, com o que é de interesse. Eu tenho que estar olhando, atento, todos os detalhes. E até para arrancar a erva daninha, eu tenho que ter cuidado, senão sai junto o que eu planto.
Então nos faz lembrar da citação de Jesus que tem hora. É por isso que a gente tem momentos de desequilíbrio, né, que a gente cai, trazendo para o popular, né, a gente acha que está por cima da canjica, e não está nada. Quando uma situação nos provoca, a gente perde a estribeira, principalmente na relação com as pessoas, a começar em casa mesmo, na via pública. Eu trabalho no comércio, sou relojoeiro, conserto relógios. Aí a pessoa leva lá um relógio para mim de 50 anos atrás, nunca entrou água, hein? Deixa a recomendação e sai. Aí eu arrumo o relógio e entra água. Aí a pessoa volta, eu, bom dia, senhor. O senhor está bem? Estou não. Já entra na loja, estou não. O relógio entrou água. Eu perguntei se o senhor está bem. Então já chega soltando as tamancas. Se a gente tiver meio azedo no dia também, né? Aí desorna tudo, deixa cair a peteca toda. Então nós temos que estar atentos a esses detalhes, fazendo com que as virtudes, né, que a gente vem trabalhando e que a doutrina indica, que nos ajuda a plantarmos essas virtudes, que elas possam ir crescendo a cada dia, de modos a não dar espaço para desequilíbrio. Questão 919, uma das mais citadas na tribuna, colocada em diversas análises. Nós colocamos também para fazer a análise dentro do tema sede perfeitos, a virtude. Kardec indaga: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Fiquemos no nosso arquivo, dentro dessa nossa análise, com a pergunta e com a resposta. Quando nós voltarmos mais adiante nessa questão, ela vai nos servir para a gente conseguir concluir a respeito desse tema. Conhece-te a ti mesmo. Um dos temas que eu também abordei não faz muito tempo, ele se intitula Educação para a Nova Era. Na análise desse tema, nós falamos de diversos hábitos importantes em nossa vida. Hábitos físicos, hábitos mentais, hábitos emocionais e hábitos espirituais. Dentro dos hábitos espirituais, nós fizemos uma subdivisão. Então, imprescindível em nossa vida, dentro dos hábitos espirituais, oração, o que todos nós aqui temos praticado. Todos nos lembramos de orar hoje, pelo menos quando acordamos, quando formos sair para o trabalho, para uma atividade, quando entramos em outro ambiente, podemos orar à vontade, conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os espíritos amigos, conversar com o nosso anjo guardião. Nós nos lembramos de conversar com o anjo guardião? Desde que eu preparei esse tema, anjo da guarda, eu nunca mais deixei de conversar com o meu anjo guardião. Com Deus, com Jesus, com o anjo guardião. Outro hábito espiritual é a vigilância. Na sequência, vem a meditação. É meditando que a gente pode chegar a nos conhecer. Talvez nós não consigamos ainda realizar meditações a nível de Santo Agostinho, mas pequenas meditações a gente já pode começar a realizar. Até numa caminhada. Eu aproveito os momentos de caminhada para o meu físico e também para fazer meditação. Eu não levo o celular para ninguém ficar conversando assuntos diversos comigo. Se utilizar o celular, tudo bem, uma mensagem, uma música, tudo bem. Mas a gente aproveita a caminhada, além de trabalhar o físico, a gente, daquela uma hora que a gente caminha, a gente pode realizar meditações. E na meditação, a gente repassa uma série de coisas.
E o quarto momento dos atos espirituais é o trabalho no bem. Mas eu lembrei dessa passagem para falar da meditação que a gente retornará daqui a pouquinho. E o homem de bem, o Espiritismo, desculpe a insistência, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente a o homem de bem. E o homem de bem? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Então, olha só, se o nosso objetivo é acompanhar, é respeitarmos, é aceitarmos o chamamento impositivo de Jesus para sermos perfeitos, será muito importante estudarmos as nossas próprias imperfeições, identificando as imperfeições. E para identificar nós vamos ter que derrubar o orgulho, nós vamos ter que derrubar o egoísmo. Então a gente consegue identificar as imperfeições, e aí a gente combate e elimina essas imperfeições. Algumas dessas imperfeições: mentira, afirmações falsas dadas por alguém que sabe de tal falsidade. Às vezes a gente até usa de pequenas mentirinhas, né? Inclusive a sonegação de impostos, que a gente não declara tudo. Mas existem outras mentiras, e algumas muito perigosas, que geram problemas, e problemas graves. A arrogância, que é uma atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. A prepotência, que é o abuso, que é o poder, a opressão, a tirania, o despotismo. Tudo isso Mandela foi eliminando. Era tudo isso que Pablo Escobar utilizava em suas ações. O mau humor, que é o mau estado de espírito. Às vezes a gente fica mal-humorado, e às vezes depois pensa, tem dia que eu estou mal-humorado. Mas por que eu estou mal-humorado? Eu pergunto para mim mesmo, eu não lembro por que não. A gente vai reparar, por que eu estou com essa carranca? A ponto de algumas pessoas, você está com uma cara feia. O pessoal lá no Kardec, né, quando eles têm que fazer com que uma criança dê uma sossegada, eles me chamam: Curti, vem aí. A criançada fica achando que eu sou bravo. Hoje em dia está mais light. Teve um dia que eu bati a mão: bate aqui, tio, você está meio light, você está zen, hein? Mas eles me chamavam, porque às vezes eu ficava com cara feio. Um dia uma colega de trabalho, ela falou: você na Rádio Alegre, eu faço programa de rádio na Rádio AM, de segunda a sexta. Aí chega aqui no centro, você fica com a cara feia, porque observava alguma coisa errada, ou uma criança fazendo uma bagunça, e eu ficava com cara feia. Ela falou: é bom que você melhore, porque do jeito que você fica não tem condições. Eu não esqueci disso, e eu fui trabalhando esse lado. Em alguns outros momentos também a gente precisa trabalhar esse lado. Isso é para cada um, analisando seus momentos, para a gente eliminar também as imperfeições que podemos ter em nós, como o exibicionismo. Então não podemos nos incorrer na avareza, pequenas enfermidades, a preguiça, a maledicência, a impaciência, que é a falta de autocontrole emocional. Quando eu falo do outro tema, bem-aventurados os brandos e pacíficos, eu falo da paciência. Aí nós encontramos lá uma definição das mais importantes a respeito da paciência. A paciência é a virtude do autocontrole emocional. Mas como a gente não tem, nós temos a ausência dela em ausência, então nós precisamos eliminar essa impaciência. Perdi a paciência, perdeu nada, não tem ainda. Então nós, na verdade, nós não temos autocontrole emocional, e precisamos desenvolver esse autocontrole emocional, que é a paciência.
a ansiedade, a preocupação intensa, excessiva e persistente, a intriga. Olha a intriga. Olha o que Joana de Ângeles fala a respeito da intriga. Inimiga dos bons costumes, semelhante a cupim sorrateiro, ela destrói sem ser vista. O intrigante é sempre alguém infeliz e invejoso. O intrigante vai, cochicha no ouvido de um, aí fala para aquele um, não conta para ninguém não, tá? Ou mas não fala para o outro, mas ele vai no outro, e fala para o 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 outro. Daqui a pouco ele conseguiu passar todo mundo, mas falou com todo mundo, não fala para o outro não. Aí daqui a pouco um não conversa com o outro, o outro não conversa com um, o terceiro não conversa com o quinto. Está todo mundo carrancudo, sem olhar um para o outro. Não quer conversar. Mas é porque o cupim está comendo, já funcionando. Nas famílias isso acontece. Desculpe às vezes citar casos pessoais, mas na minha, às vezes na de vocês, a gente se reunia lá na minha família, a mãe, nós somos 7 irmãos, reuniu os 7 todo ano, principalmente Natal, Ano Novo, e mais, os esposos, a esposa, os sobrinhos, eram 50, 60 pessoas da família. Aí começou a intrigazinha, por alguém, como de volta, por favor, só me permita, aí, alguém que é infeliz e invejoso, aí de mal um com o outro, de mal esse com aquele, aí para rever toda essa situação, fica difícil. Então nós precisamos ter muita atenção, porque se não tivermos essa atenção, mais uma, posiciona lá no meio, por favor, e solta para mim. Porque caso não façamos, não certo? Será inútil dizer, como diz a mensagem. Então observemos a sequência dessa mensagem. Pode pôr para rodar. Vamos ver se prossegue. Mas se não for possível, deixa que eu... que daqui eu consigo. Essa mensagem, será inútil dizer, infelizmente, tenta colocar no meio e dá um clique. Ela vai. Mas é uma mensagem onde é feita uma análise sobre um pão nosso, e está colocado, será inútil dizer. E a mensagem tem o seguinte conteúdo: se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui na terra, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo, olha só, é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importa inferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil,
que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer: e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procure os prazeres materiais, será inútil dizer: livrai-nos do mal. Se sabendo de tudo isso, e nada faço para me modificar, será inútil dizer: amém. Então é uma análise do Pai Nosso, dessa oração das mais importantes, né, que a gente realiza no nosso dia a dia, mas que às vezes a realizamos apenas mecanicamente, sem aprofundar a respeito de cada fala que deixamos ali nessa conversa com Deus. E daí nós voltamos no desdobramento da questão 919, Kardec, querendo ainda mais da espiritualidade, depois da resposta do conheça-te a ti mesmo, ele questionou qual o meio de consegui-lo. Então, qual o meio de nós conseguirmos conhecer a nós mesmos? Já ouvimos isso inúmeras vezes, não é mesmo? Fazer o que eu fazia quando vivi na terra, diz Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Podemos fazer isso em vários momentos, na caminhada, de manhã. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara, se não falhara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer. Então a gente vai fazendo essa revisão, a gente vai conversando conosco mesmo, porque o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. Porque as coisas negativas, as coisas da arrogância, as coisas da agressividade, do mau humor, elas nos fazem muito mal. A gente fica mal quando comete um ato negativo, um ato baixo. E quando a gente já começa esse trabalho de reforma, e as ações passam a ser ações elevadas, a gente sente aquele bem-estar. Então o conhecimento é a chave do progresso individual, para a gente identificar e eliminar aquelas imperfeições. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para eliminá-las, para combatê-las. Sede perfeito, é o chamamento da mensagem. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma ação, inquire, então pergunte, como a qualificarias se praticada por outro? Porque não tem várias situações que a gente logo critica numa outra pessoa, e o cara no trânsito, ela ultrapassou o sinal, daqui a pouco a gente está ultrapassando, e ela está no amarelo, o cara passou, a gente logo critica, daqui a pouco, aí eu fiz isso também, ontem eu estive criticando o cara, a gente fala para a gente mesmo, mas no outro a gente critica, observa logo no outro. Quando eu estava fazendo esse trabalho essa semana lá na nossa casa, aliás, outro trabalho, outra palestra sobre amor e família, aí uma das pessoas que estava na assistência, aí eu confidenciei para ela, a minha esposa trabalha no hospital, eu fui levar a minha esposa, com uma pressa danada, de carro, aí virei lá em cima no Hospital São Salvador, um rolo danado, quando eu desço tem um carro, uma moleza danada, eu colo naquele carro, e fico falando para mim, que moleza, eu com pressa de chegar, estou na hora de chegar correndo, e atrás do carro, a pessoa educadamente parou à direita. Aí quando eu dou uma meia parada do lado dela passando, eu olhei, ela era vice-presidente lá do Centro Espírita Allan Kardec. Você está precisando de alguma coisa, Soraya? Eu estava preocupado com você, na verdade não estava nada, já estava ali criticando, né? Aí eu contei para ela que eu estava pensando dessa maneira, sabe o que ela estava fazendo? Levando para casa a sogra dela, uma senhora já de quase 90 anos, que fraturou o fêmur. E eu olhei atrás querendo que ela andasse rápido. Como qualificaria-se praticada
aquela ação por outro. Se eu estou conduzindo ali uma pessoa, eu tenho que ir devagarzinho, o outro encosta, o que eu ia pensar? E para fechar nossa análise, nosso encontro, nós utilizamos essa página linda, maravilhosa, que está no Pão Nosso, página 132. Ela se intitula Em Tudo. Emmanuel, ele analisou essa citação de Paulo, que está em Coríntios 2, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Olha a análise então do nosso irmão Emmanuel. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados. Na concepção de muitos, já fui, tomei passe, tomei água frutificada, ou comunguei, ou assisti o culto, participei do louvor, os problemas estão resolvidos. Mas não se lembraram não do chamamento de Jesus, sede perfeitos, ame os inimigos, é só vir ao centro, tomar água frutificada, passe, ou comungar, outras coisas mais, que está resolvido, e o impositivo sede perfeitos. E como está a relação com o outro? Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Mas esse fato não teve jeito. O pessoal me convida muito para levar uma mensagem, uma prece, num velório, os irmãos espíritas. Às vezes uma pessoa que nem tem uma associação com uma religião, a gente usa muito essa página, porque ela é ampla, em todas as circunstâncias, e a gente vai analisando. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa e mergulhado em palavrões do santuário doméstico? Então, no centro, tem aquela história que é lembrada de sempre. Esse marido que eu quero ter lá em casa, ele falou na tribuna agora, que maravilha, que alegria, que beleza. Lá em casa você não é assim, ou vice-versa. Essa mulher que eu quero ter lá em casa, essa pessoa carinhosa que eu quero ter lá em casa. Então, na confissão, no meio religioso, uma beleza, mas em casa totalmente diferente. No santuário doméstico, esse déspota. Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, um companheiro de trabalho insuportável. Ele não ajuda em nada na difusão da doutrina, inclusive, se age dessa maneira. Alguém até fala, aquele cara é seu irmão lá do centro, eu não vou lá de jeito nenhum. Você não conhece ele lá no local de trabalho, insuportável, os colegas não gostam, ninguém consegue conviver com ele. Não está trabalhando a reforma, não está atento, não está fazendo o autoconhecimento. Desesperados na dor, surge uma dor, sem uma base, sem um alicerce, sem a fé, sem a perseverança, cai no desespero. Morre mais de susto, de desespero do que do problema, às vezes nem era tão grave. Faz lá o exame do PSA, dá alto, já fica desesperado, fica chorando, não olha para ele não, tá gente? Aí tem que fazer temas como esse, para fazer reflexões mais profundas, para não ficar desesperado na dor, incontinente na alegria. Aí quando a coisa está boa, nada segura, nada contém. Emmanuel analisando.
Aí está dando tudo certo, é só alegria, está entrando dinheiro, a empresa está de vento em polpa. Vamos para a praia. Assento, não deixa para o mês que vem. Mês que vem não, agora é dezembro, vamos faturar. Janeiro é praião o mês inteiro. Fevereiro é carnaval. Quando viu, passou o ano. Incontinentes na alegria. Infiéis nas facilidades. Se conjuga. Incontinente na alegria, infiel nas facilidades. Está tudo fácil, está tudo bom. Nem mede. Da onde está vindo esse dinheiro? Está entrando fácil? Não quero nem saber. Deixa vir. A gente dá um dízimo lá, dá uma colaboração, Deus já perdoa. Infiéis nas facilidades, está fácil, não procura saber muito não. Mas quando a barra pesa, blasfemos nas angústias do coração. Aí quando a barra pesa, Deus me abandonou, Jesus não me quer, ninguém está comigo, cadê a espiritualidade para me ajudar? Mas é necessário analisar as coisas. Emmanuel diz que é indispensável que os aprendizes como nós, aprendizes do Evangelho, se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência dos ideais que os alimentam. Então, os ideais espíritas, os ideais cristãos que nós estamos aprofundando a cada dia, buscando nos tornar melhores. Estamos melhores do que ontem, estaremos amanhã melhor do que hoje. Sede perfeitos é o tema de hoje. Então esses ideais que estão nos alimentando, e ser assim, tanto em casa, com a esposa, com os filhos, bastante atenção, vigilância, oração, porque senão a gente cai, perde a estribeira. Quando vê, está discutindo, falando alto com o filho, e o filho fala mais alto, a gente também fala alto. E o que é que você está pensando que você... Quando vê, se o vizinho, alguém estiver ouvindo, mas o que é isso? Não é possível, que coisa feia. Porque se o vizinho fizer uma coisa feia, desequilibrado, né? Mas às vezes a gente está nessa também, a gente tem que ter atenção. Por isso que chegando em casa, Senhor, estou chegando em casa, chegue comigo, para que eu chegue em paz, tranquilo, em harmonia. Mesmo nas igrejas, como nós estamos no templo, tanto nos serviços comuns, para não ser aquele companheiro de trabalho detestado por todos, quanto nas vias públicas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. É por isso que nós pedimos a Jesus nos fazer instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensas, levemos o perdão. Onde houver discórdia, a união. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, a alegria. Onde houver trevas, a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz, queridos irmãos, paz em nossos corações agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.